Primeiro eu queria agradecer a todo mundo por ter me convidado. Foi um convite muito bonito e muito legal que a Karina conversou comigo e achei super importante. Eu acho que principalmente porque um dos grandes desafios para mim foi dentro da escola. Então é algo que eu sempre falo e trago até hoje, assim, de todo o tempo estar falando sobre isso e ressaltando como foi importante, como isso acabou impactando toda a minha trajetória e minha história. Eu sou imigrante boliviana, eu fui trazida da Bolívia com 4 anos para cá, né, porque eu era muito pequena, então os meus pais me trouxeram. Então foi muito difícil essa mudança de você estar num país, de repente estar em outro. É muito difícil para uma criança, é algo que a gente não está preparado para entender. Então, quando você é uma criança e os seus primos estão lá, seus avós estão lá e todo mundo está lá e de repente você está longe de todo mundo, é bem complicado entender o que é ficar longe da família. Eu tenho mais 2 irmãs, a minha mãe veio grávida da Shamira, que seria a minha irmã do meio, e a menor nasceu aqui. E eu acho que durante a escola foi sempre um dos grandes desafios para mim, porque é uma coisa que eu falo, é como havia falta de representação do que era ser a minha identidade, né? Porque eu me identifico como uma pessoa indígena, eu sou uma mulher indígena, e isso eu fui só descobrir muito recentemente, faz uns 2 anos atrás, que eu me entendi como literalmente aimara, entender toda a minha origem. Foi muito difícil entender que eu era imigrante, primeiro, o que era ser imigrante, porque na escola onde eu estudava, e todo o ambiente foi tudo em escola pública também, e nunca foi debatido a fundo o que era ser imigrante. Então, durante a escola, era aquela pessoa que eu sentia que eu não era aceita, eu só sabia que eu não era aceita, sofria muitas cenas de... Eu era muito entendível como bullying, ou algum tipo de xenofobia, mas eu não entendia até que ponto era racismo, na verdade. Então isso eu fui entender só depois, quando eu sofria racismo. São aqueles momentos em que alguém só não te aceita pela sua cor, né? Porque eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa indígena, então isso acaba impactando muito. Tanto na escola, trato com professores, andar na rua, em todo momento. Só que eu acho que para uma pessoa adolescente, quando você está no momento de se entender, de se descobrir, de conseguir entender o que você vai fazer, ter essas pressões todas e não entender o que você está sofrendo, acaba complicando muito o nosso crescimento. Então, não debater sobre o que era ser indígena, porque o indígena sempre era visto como algo dos livros de história, né, aquela matéria que a gente passa, e é algo do passado que já foi, não existe mais, não tem indígena urbano. Então, nunca se falava sobre indígena urbano, muito menos sobre a identidade dos imigrantes que vinham. Então, a gente tem diversos tipos de identidades de imigrantes. Existem imigrantes brancos, existem imigrantes que vêm por diversos motivos, e existe também, dentro dessas, a minha identidade, que é a identidade indígena, de imigrantes que já vêm com alguma carga, e uma questão social na Bolívia, isso foi entender bem depois, são coisas que acontecem nos países de origem. Então, é muito importante saber quem são os imigrantes que chegam, por que eles chegam, e o que nos leva a imigrar. Né? Então, como eu falei, os meus pais me trouxeram muito pequena para cá, eles vieram com um sonho, assim como todos os imigrantes, né? Um motivo que te leva a sair do seu país, que é sonhar num futuro melhor, ter uma vida melhor, poder fazer seus filhos estudar, né? Poder ter um lugar onde morar, poder sonhar e pensar, mais que tudo, eu acho que era uma questão de sobrevivência, porque os meus pais, eles são indígenas. E na questão social, histórica e política toda da Bolívia, eles acabaram sendo as pessoas que não tiveram acesso a diversos recursos, tanto de educação, acesso a emprego, que é algo semelhante ao que acontece no Brasil, com as pessoas racializadas, né? Não conseguindo ter acesso aos melhores espaços, não conseguindo ter acesso à melhor educação, não conseguindo ter acesso a diversas coisas. Então isso também aconteceu lá. E essas pessoas, como meus pais, são indígenas, como a grande parte dos bolivianos você vai identificar que são indígenas também, e pode ser que grande parte deles venha de um histórico assim, que eles tiveram que migrar, que são pessoas que não conseguiram ficar no seu país por diversos motivos sociais de lá, então eles vêm para cá. Então eles já vieram para cá com grande carga do meu país, que era tanto de não entender e não se debater sobre o racismo. Então, os meus pais nunca me contaram, né, que eu era indígena e nunca me falaram sobre isso, porque nem eles entendiam bem o que era falar. E não tinha tempo também, porque era o tempo todo trabalhando. Eu imagino que seja uma autodescoberta isso com o tempo, né? Você Isso. vai percebendo.
Então foi muito difícil. Então, aos pouquinhos eu conversava com a minha mãe, eu falava, mãe, como que era lá? Como que era isso? Eu sou Aymara, você fala Aymara, mas você nunca me ensinou. E aí demorou muito para entender que ela não tinha tempo para me explicar, porque ela estava trabalhando. Eu perdi meu pai muito novinha, quando eu tinha 7 anos. Meu pai faleceu, então ela era mãe e pai ao mesmo tempo. Então era menos tempo ainda para poder me ensinar. E na escola era isso, né? Então toda a informação e toda minha criação básica foi na escola. Então era o que os professores falavam, era como os alunos me tratavam, era como eu andava na rua, era como eu entrava no ônibus e como eu era tratado o tempo todo. Tudo isso ia assimilando a minha identidade. Aí foi quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter mais contato com pessoas, e eu tinha uma amiga que era do movimento negro, que já não fazia parte de nenhum grupo, mas ela estudava isso muito a fundo. E aí eu comecei a entender que eu também deveria ter uma identidade, comecei a entender mais do que era ser imigrante, comecei a pesquisar sobre, inclusive, o Armes Imigrantes, que é onde eu participo hoje em dia, que é o coletivo de mulheres imigrantes em São Paulo, que falam muito sobre a imigração, que é importante, então esse foi o primeiro passo. E daí eu percebi que eu tinha uma cor também, e essa cor era devido à minha identidade. Foi aí então que eu entendi que eu me deparei com um coletivo. Isso já é um pouco mais assim do que foi entrando, né? Que é o coletivo Identidade Marrom, que aí é um contexto, só que ele leva um contexto na Argentina, que fala de pessoas que têm histórias semelhantes à minha, que são também descendentes de indígenas. E aí eu me identifico hoje como marrom também. Então, acho que tudo isso leva ao ser o que eu sou, mas foi assim, tudo pesquisa, pergunta aqui, conversa ali com um amigo e muito de autorreflexão. Só que hoje em dia eu tenho 26 anos, eu demorei muito para chegar onde eu tô, e ainda estou aprendendo o tempo todo, tentando entender. E aí é nesse processo que vai aparecer TAC também. Acho que eu enviei assistir, não sei se vocês conseguiram assistir também. E aí foi em TAC que tá no meio dessa descoberta, né? Então, TAC, ele tá bem nesse momento em que eu começo a me entender como indígena, começo a me entender a minha imigração e começo a querer buscar a origem da minha história e do porquê os meus pais migraram. E aí foi que eu fui para Bolívia, em final de 2018, assim, e eu quis gravar tudo. Era como a gente sempre viaja de tempos em tempos, então a nossa viagem é a cada 4 anos, aí vai a mãe, as irmãs, tem que ir todo mundo. Então a gente junta um dinheiro e não consegue todo ano. Então em 4 anos a gente vai e vai todo mundo junto. E aí sempre é um lapso de... Eu volto para lá, os meus primos já cresceram, né? Já é outra história. A Bolívia mudou. Eu fui há uns anos atrás, não tinha teleférico, não tinha um monte de coisa. Aí quando eu voltei já tinha teleférico, tinha um monte de coisa diferente. Os meus avós já tinham crescido, meus avós já estavam mais velhinhos, meus primos crescidos. Então foi nessa vontade que eu quis gravar tudo. Então era meio que para salvar todas as lembranças que eu tenho deles, da minha família, para falar um pouco sobre como é a minha lembrança, essa nostalgia, né, de não ter vivido aquela vida, porque eu não vivi na Bolívia, eu não sei o que é crescer lá, eu não sei o que é ser uma criança na Bolívia, e ainda assim com muitas dúvidas sobre o que é a minha identidade lá, né? Então hoje eu entendo que na Bolívia existem muitos problemas ainda raciais, e que ainda lá eu seria visto como uma pessoa indígena, e isso seria ainda um problema racial. Não é algo muito complexo, as coisas que acontecem, coisas que eu não entendia. E aí em TAC eu vejo isso também. Eu vejo quem são as pessoas, onde elas estão, eu vejo a cultura, eu vejo coisas muito além do que vem as nossas lutas e tudo isso. E aí foi bem nesse momento de entender o que eu era e ter toda essa vontade de guardar essa história e poder falar, mais que tudo, eu acho que contar é uma coisa que a mídia não fala, né? Que é sempre abrir e mostrar os bolivianos como se fosse sempre muito ruim, sempre é muita tristeza, sempre é muita coisas que são negativas. Eu não via isso. Então, na minha família eu via risos, eu via lembranças, eu via carinho, eu via essa viagem, eu via sonhos e a vontade de querer expressar e mostrar isso para as pessoas. Falar, olha, é isso que eu vivo. Não é o que está passando na televisão. Aquilo ali você não está focando o real problema, você não está me contando a história verdadeira, você está só mostrando que era um dos motivos que sempre na escola as pessoas vinham, né? Falava de escravidão, todo mundo já olhava para... e tem os bolivianos, eu olhava para minha cara e era aí que eu não queria ser boliviana mesmo, era muito difícil. E aí eu até entender o que estava acontecendo,
foi bem difícil, e aí Itaque entra como uma resposta a isso também, uma resposta a mostrar o que eu sou de verdade, o que eu sinto, o que a gente é. Eu acho que eu sou de La Paz. A minha mãe é dos Yungas, de uma região mais tropical do La Paz, e meu pai é do Altiplano, que é onde fica o Lago Titicaca. E aí os dois migraram para La Paz. Aí eu nasci lá. Entendi. Eu acho que é sempre muito complexo, porque eu ainda não entendo totalmente a cultura. É muito diferente quando eu acho que tanta questão de festa, não sei, as festividades, por exemplo, eu não entendo muito bem, é difícil eu conseguir entender, tanto os de lá, né? Só que é muito coisa de família mesmo, então, como eu não cresci, eu não entendo todas, mas eu acho que é mais isso em relação a... Acho que de tudo um pouquinho, né? Tanto a questão de comida é muito diferente. Apesar de eu ter crescido aqui, em casa a gente nunca comeu muita comida brasileira. A minha mãe sempre fez comida boliviana. E eu lembro que eu ia pra escola eu gostava muito da hora do almoço na escola porque eu comia feijão. Então eu gostava muito de feijão. E aí era o meu momento, tava comer feijão, purê e as comidas que são mais aqui. Aí é um pouco complicado, como eu não cresci lá, é difícil, às vezes é mais a falta que eu sinto de algo que eu não vivi. Então, ao todo, eu não sei o que é viver a cultura de lá totalmente, mas eu sei as coisas que eu gostaria de ter vivido. Eu acho que é muito a relação de avós, por exemplo. Eu gostaria muito de ter ouvido os meus avós me contar as histórias do país, me contar como foi uma coisa, como foi a outra. E eu acho que muito a família também ficou, como toda a minha família tá lá, é algo que eu sinto muita falta de ter esse contato. E acho que até da sociedade mesmo, de ter crescido, ter estudado lá, ter participado das festas. Lá tem diversas comemorações que acontecem no Brasil, como tem a Alacitas, o Carnaval, que os bolivianos fazem aqui, né? Então são coisas que a gente traz de lá. E lá é muito diferente, lá é bem mais grande, é bem mais diferente que aqui. Aqui é numa pracinha, no museu, no memorial, e eu gostaria muito de ter vivido isso lá. E o que a gente trouxe de lá, eu acho que foi toda a minha criação, parte toda é boliviana, né? Minha mãe sempre nos ensinou, sempre conversou com a gente em espanhol, também vem um pouco da língua, eu sempre ouvi ela falar Aymara, que é a nossa língua originária, Aymara. E as comidas, acho que é isso também. É muito a própria criação. A minha criação é uma criação boliviana. É uma criação bem de lá mesmo. Então essas coisas são coisas que vieram junto. A da família da minha mãe, eles lá também foram, tem a cultura, a religião católica, evangélica e todas essas, né? Então minha mãe, ela segue um pouco mais a evangélica. Então até por isso eu não sabia tanto sobre a minha da cosmovisão andina, na verdade, que, né, seria a cosmovisão andina, que é onde tem toda a filosofia de criação, do universo, dos seres e tudo isso. É um pouco diferente, né? E aí isso eu venho buscando agora, eu venho entendendo agora o que seria a minha cosmovisão, como os meus antepassados entendiam o universo há muitos anos, né? Então isso é algo que vem sendo resgatado, vem sendo falado, né? Refalado lá muito hoje em dia. Mas ainda assim é uma coisa bem complexa, né? Então entrar em diversos pontos do que é a nossa cosmovisão e qual é a filosofia que vem de fora e como é importante, mas é algo que eu venho conhecendo e venho entendendo e tenho tratado até nos vídeos que eu faço, falar um pouco sobre isso. Acho que uma das coisas mais legais, mais básicas foi as músicas. As músicas bolivianas, ou tanto de toda a América Andina, tem diversas músicas que contam a nossa história, que contam a nossa luta. Então, tem músicas que falam sobre a história dos povos, das lutas, ensinam a falar aimara, explicam a resistência, coisas assim, são bem legais.
Tanto até em cúmbia mesmo, assim, as coisas mais divertidas, elas falam sobre o quanto a gente trabalhou, como foi difícil ter que migrar, tem músicas bem legais, assim, então a relação com músicas é bem legal. E aí, depois desses meios, vem tanto a leitura mesmo, a leitura de pesquisadores, venho vendo pesquisadores na Bolívia. Tem um bem legal, não sei, gostaria de recomendar, talvez seja legal em algum momento, que é o Carlos Macussaia, que é um livro dele. Esse livro se chama En Bolívia no hay racismo, en Dios de Mierda, que ele fala um pouco sobre o racismo na Bolívia. E é bem interessante como ele fala na linguagem do povo. É bem legal. Aí, então, hoje em dia tem sido isso, estudar por conta própria, na internet mesmo, procurar no YouTube conferência, mas acho que o básico é a música mesmo. Eu acho que, eu não sei, eu sempre mudo de pensamento, então nunca sei se eu vou ou não, talvez um dia, não sei. Imagina, é meio complicada a pergunta, né? De voltar, assim, porque realmente não é um país que eu não sei como seria morar lá, então sempre fico com esse pensamento, mas não sei se eu ficaria aqui também por muito tempo. Eu acho que quando você imigra, você se sente muito mais pessoa que não tem lugar, né? É sempre imigrante é aquele que não é de lá e não é daqui. Então, imagina. Um pouco que entra no básico do que seria a cosmovisão, né? Que fala sobre... Eu não sei os nomes direito, mas... Não, tudo bem. Quando você pega, eles têm a história que seria como Tawantinsuyo foi criada, que foram 2 irmãos. Tem diversas formas, né, que o povo vai falando. Eu sei que tem uma versão escrita mesmo direitinho, só que aí fala muito sobre a criação. Normalmente a lenda vai repassando e vai mudando umas coisas, né? Então, às vezes que uma pessoa conta de um jeito, outra de outro, mas aí é onde entra... Agora eu acho que o mais conhecido sempre se fala da Pachamama. Sim, né, eu conheço, eu adoro. Que seria a Mãe Terra, que ela é o cosmos e ela é a Mãe Terra, né? A pessoa que cuida da Terra. E aí você tem o Iracocha, que seria o criador de todos os seres. E aí cada ser vai representando. Só que era uma forma também de entender a natureza, entender como se regia. Acho que é legal ver que, por exemplo, na cosmovisão andina não existe questão de gênero, né? Não existe uma mulher e um homem. Existe um masculino e um feminino, mas não... Há mais representações, assim. Isso eu lembro que você falou no seu vídeo. Isso é bem legal. Tá sendo bem difícil. Acho que é muita... Para mim, ainda que eu sou imigrante, eu não tenho direito a voto, por exemplo. Os imigrantes não podem votar no Brasil. Eu não tinha ideia disso. Não podem votar. Então, né? Então, presidente, vereador e tudo que vai acontecendo tá rolando. Uma mistura de coisas. Eu não tenho direito a, por mais que eu sinta, saiba que eu não queira o governo e eu esteja aqui há mais de 22 anos aí. A vida inteira, né? A minha mãe, eu estudei, fiz faculdade, tudo aqui, eu não posso votar. Então, nem a minha mãe vota, a gente fica nesse limite. E aí é difícil até em questão a gente conseguir acesso à educação, à saúde, aí é um momento como agora. Agora as UARMs, não só as UARMs, mas como diversos coletivos de imigrantes levantaram a regularização já, que é uma tentativa de aí tentar pedir a regulamentação dos nossos documentos mais rápido. Muito importante isso, né? Que entra também de novo em toda essa burocracia, porque isso era importante até para a gente conseguir ter acesso tanto à saúde quanto o benefício que estava vindo do governo e tudo isso, né? Então, aqui foi isso, né? Tudo foi gravado em celular, naquela viagem que eu fiz. Foi tudo uma experiência em si, né? Eu gravei. Imagina. Dá pra passar também um trechinho do filme. Deixa eu pegar aqui. Tá dando pra ver? Sim. Aí aqui Aí foi isso, né? Gravar um pouquinho, gravar toda a viagem, na verdade, desde o ônibus, desde São Paulo, para tentar, né, resgatar guardar todas essas imagens da minha família. Até porque eu acho que, como eu morei muito longe, como a minha família toda tá lá,
a família que eu tenho aqui, né, minha mãe e minhas irmãs são a coisa mais importante para mim, assim, chega a ser muito mais, né, então, até salvar essas imagens da gente... Deve ser uma ligação muito importante. É uma ligação extremamente importante, e daí salvar essas imagens delas, assim, juntos é como um tesouro para mim. Todo TAC é um tesouro, é como se fosse uma extensão de mim, assim. Então, eu sinto que TAC tem vida para mim. Ele fala de um momento que eu vivi, né? E tudo que eu vou narrando é a Nathalie aí há 2 anos atrás, né? 2 anos, há 1 ano atrás, quando eu fiz a narração e de como eu estava me entendendo nesse momento. E aí poder falar sobre isso é muito importante, porque hoje eu acho que algumas coisas já foram mudando, já fui crescendo, já fui pensando diferente. Aí em relação à ideia do vídeo, ele é um filme ensaio, né, que tem essa ideia de imagens com uma voz off e algo um pouco mais poético, então eu usei bastante isso como referência. Aí tem todas as imagens, e TAC em Aymara é caminho, que são todos esses caminhos, né, então o tempo todo você vê caminho, você vê... Nossa, eu achei lindo, maravilhosos. Eles só caminham. Maravilhosos. Com certeza. Aí aqui é os Yungas. Aqui é onde a minha mãe cresceu, né? Então, ela saiu de pequenininha. E é onde está a minha tia agora. É tudo verde lá. E é bem quente também. Aí aqui também tem o rio. Que não era assim, antes que eu fui pra lá, não era. Dessa vez que eu fui já tava assim, virou local turístico, mas não era. Então é isso, toda vez vai mudando, né? Vai se transformando. Imagina. Uhum. Aí aqui a gente na casa da avó. Aí aqui é o teleférico que não tinha, agora tem. A minha prima já tá enorme, ela é minha prima, a minha mãe, a minha tia tá aqui. Era a primeira vez que a minha tia subia. Esse teleférico é na Bolívia? Isso é na Bolívia, em La Paz, na cidade, né? Ah, tá. Sim, e ele vai de um ponto até outro, né? Isso. Ele vai... um caminho bem grande. Ele é como uma linha de metrô, sabe? Então tem diversas cores. Tem o vermelho, o azul, o amarelo, que vai por toda La Paz. Legal. Branco, dourado. Desses vem tudo em cima, né? Vem tudo. E aí paga integração também. Aí você sai daqui do vermelho, aí mais pra lá tem o azul, aí pra lá tem o verde. Ah, então tem vários. Tem vários. E aí por isso que eu falava que ele conectou, por exemplo, ele saiu de uma área periférica, que é aqui em cima, é uma área periférica, e também vai pra Zona Sul, que é onde é uma área rica, onde tá um pessoal que aí tem dinheiro, né? Então o pessoal de lá não gostou dessa ideia, né? Como sempre, aí não queria essa conexão. E aí ele acabou fazendo isso, conectou regiões de La Paz. Aqui é cidade, mas Yungas também é La Paz, aqui lá é tipo interior, né? Aqui é o centro, assim, a cidade. Mas incrível, né? Dá pra ver tudo. Dá. Aqui as montanhas, é a Cordilheira dos Andes, ó. Sim, lindíssimo. Aí aqui é o Lago Titicaca. Aqui ainda é La Paz, só que aqui já é o lago, é a outra região do interior. E é nessa região que o meu pai nasceu, né? Cresceu. Aí meus primos. Aqui que é aquele local que é altitude, né? É super alto. Ele tem que comer aquela folha de coca, né? Isso, eu tenho que comer folha, tomar um chazinho, que é bem alto aqui. E é super frio. Você vê que ninguém entra no lago. É muito frio. Aí aqui acho que a gente vai pro Peru. Aqui é a Lacitas, né? Que era a festa que tava tendo. Nossa, deve ser uma experiência, né? Gravar esse vídeo, uma trajetória, marcar tudo que aconteceu. Sim, é muito bonito você poder registrar. Aqui é o Lago Titicaca, só que no Peru. É muito legal que você publicou, porque outras pessoas veem um pouco da sua experiência, né? Que é ir pra Bolívia. Sim, aí é o mais importante, né? Porque não é só a minha história, é muitos jovens que nem eu, ou jovens que estão vindo, ou já adultos, pais que viveram essa história. Aí a gente tem isso em comum. Aí meus primos. Aí eu vou embora de novo. Então, a Bolívia é cheia de diversidade de identidades, né?
Então, eu não sei o nome de todas elas, porque são cada região, cada povoado, inclusive cada dança, até as que a gente vê no carnaval, tem uma raiz numa identidade de um povoado que pratica aquela dança, né? Então, cada dança até representa esses povoados. Então, eu sou a Aymara, né? A minha família, existem os Quechuas lá também. Quechuas, Aymara e os Guaranis também vão pegar grande parte do que é o Peru e a Bolívia. Então, a gente tem uma região também amazônica ali, que pega tanto o Peru, a Bolívia e o Brasil, onde também vivem comunidades de indígenas ali, povos guaranis, que também são restritas igual aqui, né? Então, isso é bem legal. E também tem os povos africanos também, descendentes dos povos africanos, né? Então, por exemplo, na região onde mora a minha mãe, que é uma região ali dos Yungas, que era uma região toda onde havia os escravos, né, na época. Então era dividido tanto com indígenas quanto descendentes africanos, e eles viveram lá. E hoje eles têm uma região lá também, comunidades, e tem a dança também, caporales, inclusive vem deles, né? Dança caporales é uma dança muito conhecida dos bolivianos e vem dessa cultura e que vem trazida de lá. E é uma relação assim que cada um se conhece. A minha mãe sabe mais ao certo do que eu não sei tanto, mas ela tem mais em conhecimento de como é essa questão lá mesmo. E aí foi por isso que quando o presidente, o Evo Morales, anterior presidente, entrou, colocou isso, que a Bolívia era um estado plurinacional, né? Inclusive para poder levantar a identidade de todos esses povos. E também existem as pessoas brancas lá também, né, descendentes, as pessoas os espanhóis e todas essas outras migrações que vieram para lá também ficam em outras regiões. Então é por isso que é super, tem esse grande conflito étnico-racial, né? Então as pessoas que moram no campo, por exemplo, que nem eu mostrei a minha mãe, meu pai, eles moravam no interior da Bolívia, que eram regiões campesinas, né? Que seriam as pessoas que eles chamam de índios e que não são aceitas socialmente, né? E as pessoas que moram naquela cidade, em La Paz, eles seriam as pessoas aceitas, né? Que são as pessoas que estão na cidade. E aí tem o tempo todo esse tipo de conflitos em relação às pessoas que não têm tantos traços indígenas como o meu, por exemplo, traços marrons, esses traços mais fortes, pessoas que estão mais ligadas ao branco, pessoas brancas. Tem grandes conflitos lá, mas é um país super diverso, com muitas coisas acontecendo também. Então, eu comecei a experimentar com chroma key primeiro, né, que você pega e tira o fundo e começa a brincar. Acho que eu sempre gostei muito de vídeos meio doidos, né, até a ideia de MTV, todas aquelas coisas aparecendo, então acho que veio muito daí. E aí foi que, sem perceber, eu comecei a usar coisas que é da minha criação imigrante mesmo, de ouvir o tempo todo. Como eu cresci numa oficina de costura também, então o tempo todo eu ouvia música, né? Sempre tá tocando no trabalho, cúmbia, salsa, chicha, aí música americana, música brasileira, e tudo ao mesmo tempo. Então sempre foi um grande meio que caos, assim, de várias coisas que eu ia conhecendo, e aí eu acabei passando isso pros vídeos. Aí eu comecei a gostar, então hoje eu venho experimentando cada vez mais, e aí cada vez que eu vou crescendo, por exemplo, hoje eu trago a cosmovisão andina, que entra essa dualidade, que entra uma questão que é o não existe um sim ou não, existe o todo, e o todo é muito interessante. A filosofia bruta andina é bem legal, e aí eu tento trazer isso para os vídeos de uma maneira visual, né, de um meio mini caos, e um sim ou não ser, um ser daqui ou não ser. Muito legal. Eu me formei em jornalismo aqui, mas eu também fiz multimídia na ETEC, isso é super legal, assim que eu descobri legal. Que existia. E agora estou fazendo audiovisual na ETEC de novo. Legal. Acho bastante coisa. Mas ainda assim é algo que hoje eu entendo, hoje eu converso muito mais, mas eu acho que é de entender o que é a Bolívia, né? Então, como eu cresci aqui, eu sempre cresci ouvindo falar o que era a Bolívia, né? A Bolívia é aquilo, a Bolívia é o outro, ou pelo que a minha mãe me conta, e hoje em dia pelo que eu pesquiso, ou pelos livros que eu leio. Então, eu nunca sei ao certo o que é a Bolívia, né? Às vezes, eu mesmo percebi isso, que eu criava
uma ideia de que a Bolívia era o paraíso, sabe? Porque como eu cresci tudo aí acontecendo e eu não era aceita, eu falava, não, eu vou embora para a Bolívia e tudo vai se resolver. É só porque eu não tô no meu país, é só eu mudar, voltar para o meu país. Acaba tendo uma idealização, né? Isso. Imagina. Aí, então, quando eu ia para lá, eu descobria que não era tão assim. E cada vez mais eu percebo que existia uma coisa muito mais complexa do que é a história da Bolívia, do que é a questão lá. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu perdi. E segundo, o contato com a minha família mesmo. Não ter visto a minha avó, não ter crescido com os meus tios, não ter crescido com primos. Não ter... E aí, quando eu vou, por exemplo, um ano eu fui e minha avó estava viva. Aí, depois de 4 anos eu fui e ela já não estava mais viva. Então, eu não sei o que é ter uma avó. Eu não sei como é essa relação de ter tios e parentes para ir visitar, e no Natal ter um monte de gente. Eu vivi isso uma vez, que foi quando eu fiz TAC, né? Mas eu não sei como é isso todo ano. Então, é sempre uma idealização do que é uma família na minha cabeça também. Então, tem coisas que eu vivo assim e eu tenho o tempo todo que entender. Porque às vezes é muita coisa que a gente vê na TV, o que é uma família, o que é os primos, e como a gente vai na escola e todo mundo fala que ganhou ovo da Páscoa e você fala, nossa, mas eu não tenho família. E aí fica criando essas coisas na cabeça, mas é algo que a gente vai aos pouquinhos entendendo e mudando. Assim, eu consumo, não tanto, eu não sei o que tá rolando lá, né? Mas sim, eu escuto muito música, essas coisas, você é ligado em alguma coisa, assim? Sim, então, hoje eu escuto muito mais, mas é tudo aquilo que eu ouvia já quando eu era criança. Minha mãe colocava, ela conhecia um monte, aí eu ouvia. Aí são todas essas bandas que eu vou ouvindo não só de lá, eu acho que como o espanhol é diversos países que falam aqui na América do Sul, né, grande parte toda. Eu acho o espanhol uma língua tão linda. Então, aí amplia, né, a música eu já consigo entender e consigo ouvir vários estilos também. Sim, eu moro em Santana. Eu, como todo imigrante, já mudei várias vezes, então já morei no Brás. É difícil morar no Brás, é bem difícil morar no Brás. No Brás, já morei na Zona Leste, em São Mateus, aí agora eu tô em Santana, já faz muitos anos já que a gente mudou pra cá, a gente mora de aluguel também. Mas assim, a Cantuta sempre foi um fio de como juntar a minha família à nossa origem boliviana. Então, minha mãe sempre levava a gente quando era criança. Então, a todas aquelas famílias que vão com várias criancinhas, eu já fui aquela criancinha que a minha mãe me levava na Cantuta para comer, carnaval. Eu odiava ir pro carnaval, odiava. Eu pergunto, o que é Cantuta? Cantuta é uma praça que fica ali na Armênia, que é onde as famílias vão para comer, e tem brinquedo, é bem para criança mesmo, tem pula-pula, é bem tranquilo ali. Então, os pais costumavam... Antes era mais cheio, agora tá bem menor. Hoje é mais a Coimbra, né, que fica ali no Brás, que é mais lotado, e vai muito jovem lá também. E aí eu fui entender que era muito por isso. Então, minha mãe ia lá ver os bolivianos, né? Ela queria comer a comida dela e tudo isso. Legal. Aí agora eu que quero ir mesmo. Eu vou com os meus amigos, eu falo, vamos lá na cultura, né? E é super legal. Eu não entendi. Aí agora eu falo, vamos lá, gente, vamos lá comer um almoço, vamos lá tomar negócio, e a gente fica lá na Cantuta. Legal. É isso, muito obrigada, gente. Fico muito feliz de verdade de ter participado também. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada e agradeço a todos também aí. E outra coisa que eu adorei seu cabelo. Muito obrigada. Eu também achei ele muito lindo. Obrigada, gente. Fala, nossa, eu nunca vi uma boliviana do cabelo rosa, eu vou pintar também. Eu coloquei piercing porque você tinha... Porque tem muito essa coisa de que não pode usar porque a gente tem um tom de pele mais escuro, não combina. Ou você fala, não, boliviano não se veste assim. Aí é muito legal isso, ver assim, fala, nossa, ela é girl, meu Deus, mas tudo bem, isso aí, não vamos lá. É bem interessante mesmo. Posso perguntar um negócio rápido? Aqui no Brasil, que estilo de música você costuma ouvir? Deixa eu ver. Eu era emo, né? Como todo adolescente.
Eu ouvia muita música, não sei, Fresno, essas músicas. Aí hoje eu já venho ouvindo bastante banda independente, assim, acho que é muito legal. Eu apoio bastante, porque É muito importante apoiar a cena independente, eu acho. Sim, até porque eu tô dentro dela, então é meio que algo recíproco. Sim. Aí eu sei que me acompanha, eu vou acompanhando, mas eu sou muito eclética, então isso foi uma que eu aprendi também. Então eu ouço desde K-pop, rock, não sei, todos os ritmos eu tiver, eu tô ouvindo. Uhum. Ah, legal. Legal. E você tem amigos que são imigrantes também aqui no Brasil? Imagino, né, que você tenha, que você também, imagino que representa muitos, né? Sim, tenho. Hoje eu tenho mais, assim, aos poucos a gente foi se conectando pela internet mesmo, conhecendo um aqui e um lá com histórias parecidas. A gente se juntou e conversa muito sobre essas identidades, então é muito aprendizado em grupo, né? Então é difícil você aprender sozinho, então você conversa com seus amigos e isso ajuda muito. Uhum. E quando você era pequena, você tinha uns amigos imigrantes ou foi algo que você foi construindo e achando pessoas e tudo mais? Então, foi diferente. Tinha escolas que eu era a única boliviana. Sim, aí era complicado. Ou quando tinha duas bolivianas, só que ainda assim era muito difícil, porque nenhuma das duas queria muito ser boliviana, sabe? É muito complicado. Então a gente não se falava muito bem e tal. E na faculdade também eu acho que era a única boliviana. Mas eu ouvia falar, tem uma boliviana no outro curso, deve ter, mas era sempre assim. Ah, imagina. Se você quiser indicar pra gente algum outro livro, além daquele do Carlos... eu vou escrever aqui. Qual é o nome dele mesmo? É Carlos Macusaia. É que ele é um pouco mais, assim, social, um pouco mais pesado, né? Mas ele tem coisas legais também que dá pra ir dando uma olhada. E é isso. E as músicas, eu acho que ajuda muito a gente conhecer as músicas bolivianas, assim, que são em espanhol, e ver nas letras, elas são uma forma bem didática de explicar mesmo.